Efésios capítulo 4. Cadê a dona Solange? Fugiu daqui a Solange, só para não dar o testemunho dela. Mas pode ficar aí, minha filha, eu vou falar aqui. A sobrinha da Solange, a filha da Simone, a Sofia, que foi internada com nível de infecção altíssimo, com um problema cardíaco, ela já tem um problema congênito cardíaco, e ela ontem, sexta-feira, os médicos resolveram até isolá-la por causa da infecção. Nós estivemos orando, fizemos outra 24 horas de oração, a sexta-feira do monte, e ela recebeu alta, foi hoje de manhã? Amém? Sofia está livre, glória a Deus, amém? Muito especial, Sofia, como uma filha de todos nós aqui, né? Muito querida, Simone, Sofia, toda a família. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, 10 em diante, vamos orar, coloque a sua mão na palavra de Deus. Senhor, te damos graças por este momento na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos fortalecendo, abrindo nosso coração, para compreender essa profundidade, essa grandeza da riqueza da Tua palavra. Fundamenta a nossa fé nessa verdade, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui, pelo Teu amor que enche o nosso coração, que transborda, Senhor, o nosso coração. Amém, Jesus. Amém. Versículo 10 diz, e ele, aquele que desceu, Efésios 4, 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, falando de Jesus, ele subiu e ele desceu, e o que ele fez? E designou alguns, né? E deu dons aos homens. E designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, que são considerados os 5 principais ministérios da igreja: ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de ensino, né, de mestre, o ministério de evangelismo, o ministério de apacentamento, de pastor, que são os 5 ministérios, e todos os outros ministérios que a igreja tem. Quantos ministérios, quantos dons, quantos talentos, quantas habilidades que Deus dá às pessoas para servir na casa de Deus. Que maravilha, amém? Quando eu vejo a riqueza de todos os dons dos irmãos, a habilidade de irmãos e irmãs que cuidam de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes. Já pensou, irmãos, que talento precioso? Cuidar de adolescente, né? Dos maravilhosos adolescentes, de crianças, adolescentes, né? Tocar, só quem não tem sabe o valor desses dons, né? Já pensou tocar? Já pensou se você tivesse que me ouvir? Tivesse que ouvir eu tocar, é um desastre total. Por isso que eu valorizo tanto a nossa equipe, todos os dons que Deus nos dá, de misericórdia, os irmãos que cuidam, que têm prazer em cuidar de morador de rua, de receber morador de rua, pessoas tão aflitas, e ver os frutos disso, e eu fico emocionado quando eu vejo o Edinaldo, que está aqui toda quarta-feira, com a esposa, sentar aqui na igreja, servir lá com eles. Nós sabemos de onde ele veio. A Bíblia fala que Deus levanta do pó o desvalido, e o faz assentar no meio dos príncipes. Temos um bispo na igreja, que é um irmão para mim, e ele veio para a igreja um bom tempo atrás. Ele fala que ele precisava tomar, todo dia ele tinha que tomar uma dose de cachaça pela manhã, para poder se equilibrar, estava tão viciado e dominado pelo álcool, jovem, muito jovem. Hoje não, já há um bom tempo, ele é um ministério na igreja, um bispo de respeito em Goiânia, bem casado, já é avô, já tem umas 2 netas, vai para a 3ª neta. Eu olho aquilo e falo, o Senhor faz cumprir o poder da palavra de Deus. Ontem tivemos aqui uma cerimônia maravilhosa, das bodas de prata do Rony e da Silvia, que olhar as filhas. Então a gente olha essa história e vê quanto a igreja
quanta igreja abençoou uma família, um futuro, uma vida, né? Uma história. A Bíblia fala que Deus deu dons à igreja, essa multiforme sabedoria de Deus. Paulo fala também aqui em Efésios, essa multiforme expressão da sabedoria de Deus em cada um de nós. Cada um de nós. E ele diz, para quê? Ele vai colocando uma série de fins aqui, o texto de Efésios, tudo isso com o fim. Vou citar isso várias vezes, porque é o texto aqui na palavra, presta atenção. 12 diz, e com fim, ou com objetivo, onde Deus quer nos levar, com o fim de preparar os santos, por isso que eu sou santos, irmãos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, outro objetivo, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificada. Olha, já tem 2 objetivos aqui, presta atenção, com o fim de preparar, de nos preparar, de preparar você, propósito de Deus na sua vida, para preparar os santos, para a obra do ministério, essa capacidade que Deus dá de exercer essa ação ministerial, serviçal na igreja, né? Serviço é servir, para que o corpo de Cristo, a igreja, que somos nós, fala para o seu irmão, você é a igreja, você é a igreja, amém, irmãos? Nós nos compomos, pastor, bispo, apóstolo, nós não somos a igreja, e às vezes nós somos tratados, desculpa por falar assim, abrir o coração com você aqui, às vezes nós somos tratados como se nós fôssemos a igreja, ou donos da igreja. Deus me livre, Jesus é o dono da igreja. Jesus falou, a minha igreja, a alegria minha de olhar para você, para nós aqui nessa manhã, e falar assim, nós somos a igreja, nós somos essa família, como o bispo orou, nós somos essa família, que ora um pelos outros. Eu testemunho da Júlia, o primeiro emprego da Ju, né, Ju? Saiu daqui a semana passada debaixo de uma palavra, as portas vão se abrir. Saiu debaixo dessa palavra aqui domingo de manhã, foi para o Carrefour, e eu gosto da Flávia, que a Flávia é intrépida, né, irmã? Ela entra mesmo, e eu não tem problema de entrar, né? O Jó fica com vergonha da Flávia, e ela já entrou perguntando, e está lá, vai estar, primeiro emprego, uma história está começando, e debaixo de uma palavra de Deus que saiu da igreja, e tantas outras, para que a igreja, olha só, para que o corpo de Cristo seja edificado. Edificado é o crescimento, é o fortalecimento, mas de todos nós, não é de uma, 2 pessoas, não é, de todos, a igreja, corpo de Cristo, para que todos nós, corpo de Cristo seja edificado, para quê? Novamente, até que, um outro objetivo, terceiro objetivo, que a palavra de Deus coloca, até que todos alcancemos essa unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quem quer conhecer muito mais quem é Jesus, né? Experimentar esse Jesus maravilhoso. É através da igreja. É através da edificação da igreja que nós vamos conhecendo mais quem é Cristo. Cristo. Eu estava meditando, eu penso que os discípulos, no começo, eles entenderam que Jesus era uma pessoa maravilhosa, que Jesus era um profeta, que Jesus era uma pessoa cheia de dons, talentos, milagres, poder de Deus. Mas eles tinham também visto outros profetas no passado da história, fazendo milagres também, Elias, Eliseu, Moisés e outros tantos. E até que um dia Pedro olha para Jesus e fala, mas tu és o Filho do Deus vivo. Mas eu penso que a revelação de quem é Jesus
entrou dentro dos discípulos, depois que Jesus ressuscitou, foi embora e o Espírito Santo abriu a mente deles, para entender perfeitamente quem era o Filho de Deus. Jesus, quem havia visitado a terra, Jesus. E nós somos edificados, o nosso crescimento na fé, na palavra, na vida diária nossa, vai nos levar a conhecer mais quem é o Senhor, quem é Jesus, quem realmente é Cristo, porque esse é o nosso objetivo. Uma meta é dada, um propósito é dado, para ser o que, irmãos? Perseguido, buscado, alcançado, para caminharmos nessa direção. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios, e diz depois também em Filipenses, ele fala, eu corro para alcançar o alvo, corro. Então é um projeto para ser alcançado, dimensão de quem é Jesus, tomado por amor de Deus. Tem todo esse propósito, sermos edificados, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mais ainda agora, e outro objetivo, cheguemos, fala para o seu irmão, tem que chegar, né? Cheguemos à maturidade, atingindo outra meta, outro objetivo, já é o quinto, a medida da plenitude de Cristo. Que coisa fantástica, como Deus acredita em nós. Irmãos, eu sei que nós vivemos os últimos dias. Quando eu leio Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, lá, e fala, 1 Timóteo 3, que fala que nos últimos dias o amor se esfriará. E nós vivemos esse dia mesmo. Terrível. Eu recebi um áudio hoje de manhã, não dá nem para ler, assistir, aí a gente tenta explicar, né, absurdo o que aconteceu em Suzano, mas os absurdos que acontecem dia a dia, nas escolas, nas famílias, nas empresas, aonde o ser humano está, muitos absurdos. É um garoto sendo acuado numa cadeira e apanhando da sala inteira. Qual é a vontade desse garoto fazer? Ele quer pegar uma arma um dia e matar a sala inteira. Era um garoto acuado, até os menorzinhos vinham e batiam nele, chutava, coisa grotesca. Mas vivemos num mundo em que o ódio, crianças são incentivadas a ter ódio, adolescentes, jovens, adultos. Eu sei que nos últimos dias é assim, mas eu sei também que nos últimos dias a igreja triunfará sobre o mal, porque ela vai crescer à medida da estatura de Jesus, do amor de Jesus, esse amor que nós cantamos aqui. Como é que esse amor vai encher as casas? É o amor de Deus na sua vida, vai explodir nos lares, vai explodir nas fábricas, vai explodir nas escolas, o amor de Deus, maturidade do conhecimento de Jesus, conhecer a medida da estatura de Cristo, corpo de Cristo. Eu não tenho medo do mundo, eu não tenho medo de onde o mundo vai chegar, eu tenho dó das pessoas que sofrem deste mal, que nem conseguem compreender, mas eu sei que o Senhor levanta a igreja, e nós estamos prosseguindo para alcançar esse objetivo, como expressão dessa maturidade, essa justiça de Deus, essa justiça do Senhor.
onde a justiça através da igreja, através da sua edificação, da sua maturidade, do seu crescimento, do seu conhecimento do Filho de Deus, de Jesus, nós vamos expressar esse amor de Deus para uma sociedade tão perdida. Nós não aceitamos e não vamos aceitar e vamos lutar contra que o mal roube as vidas das pessoas. Roube as vidas das pessoas, o mal, em todas as suas esferas. Todas as suas esferas, de maldade, de incredulidade, de pecado. Eu sei que existe, nós recebemos, desculpa a expressão, mas o vômito de Satanás sobre a sociedade. Os valores distorcidos. Como quando se valoriza pessoas que não têm a menor expressão de caráter, não têm a menor expressão de modelo para a sociedade, são valorizadas, são os ícones da sociedade. São os ícones da sociedade, são essas pessoas que não têm o menor valor de caráter. Mas isso é o mundo. O mundo é mundo. Mas nós vamos crescer. E vamos entrar. E Deus vai levar você, a sua edificação, a sua maturidade, sua transformação, atingindo a medida da estatura de Cristo. Olha o versículo 14, por favor. O propósito, se é um propósito, é também o que, irmãos? Um objetivo. Amém? Se tem um propósito, tem um sentido, tem um objetivo, tem um plano de Deus. O propósito é que não mais sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e até de astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. O propósito é isso, é uma igreja madura, que sabe aonde chegar, sabe a sua razão da existência, que pode falar como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Uma igreja, irmãos, pessoas, em todos os seus lugares, possam falar com certeza, eu sei em quem eu tenho crido, Deus que está comigo, como um valente guerreiro. Quando eu estudo a vida do profeta Jeremias, profeta que viveu a maior angústia, uma das maiores angústias de Judá, do cerco de Jerusalém, mas que jamais deixou de profetizar esperança, porque ele falava, o Senhor está comigo, Senhor, perseguido, humilhado, envergonhado, injustiçado, mas jamais calou a sua boca, porque ele dizia, eu sei o Deus que está comigo, Deus que está comigo. Isso é razão de propósitos, não ser mais como criança, mas homens e mulheres, jovens e adultos, crianças que também sabem a razão do seu propósito, de ser esse corpo de Cristo, é mais do que só ser uma igreja, né, irmãos? Corpo de Cristo aqui na terra, com esse objetivo, com esses objetivos, unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, da maturidade, da edificação. E minha pergunta para você essa manhã, para você meditar, os objetivos nós podemos entender, e podemos saber aonde nós estamos. Muitas vezes não é a falta de objetivo, não é a falta de objetivo que me desmotiva. Não é muitas vezes. Não é essas metas maravilhosas que Deus tem para nós. E tem mesmo.
Eu tenho conhecido um Deus fiel, que faz o que promete, que na história da palavra de Deus, na história da igreja, que na história da minha vida, na história da fonte da vida, tem sido Deus que faz cumprir as suas palavras, né? Vai cumprir. Vai cumprir. Essas metas vão ser alcançadas. Às vezes eu falo, Senhor, quão majestosas, grandiosas e absurdas, né? Tremendas são essas metas, quando eu olho para a nossa humanidade. Humanidade. E Deus só tem uma maneira de fazer a obra dele, usar pessoas. Podemos ter essas metas largas, ambiciosas, como o corpo de Cristo, que pode servir até de motivação. Mas minha pergunta é que às vezes essas metas, esses objetivos, esse conhecimento, esse entendimento, não motiva. Não motiva. Não desperta. Não faz acontecer dentro de nós. Dentro de nós. E é uma coisa que eu quero que você ore, quero orar com você essa manhã, para que o Senhor possa visitar o seu coração, trazer essa luz do Espírito Santo, e graças a Deus nós temos o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo habita em nós, para que Ele possa mudar esse coração, essa dificuldade nossa, essa limitação humana. Se tem alguém que entende de ser humano, é Jesus, é o Espírito Santo, como eu disse, que habita em nós, para que essas dificuldades que estão dentro de nós, possam ser descobertas e vencidas, porque é pelo nosso conhecimento, pelo nosso crescimento, e eu desejo que você tenha o desejo de crescer, porque Paulo diz aqui, continuando, a palavra diz no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, fala o que aqui, irmãos? Cresçamos em tudo. O que é tudo, irmãos? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O que é tudo na sua vida? O que é tudo no corpo de Cristo? O que é tudo? Crescer na vida familiar, no bem-estar familiar. Crescer na vida profissional. É importante eu ter essa meta, entender que Deus quer nos levantar profissionalmente. Deus quer nos levantar financeiramente. Deus quer nos levar para frente pessoalmente, intelectualmente. Crescer, porque quando nós crescemos, nós ocupamos um espaço do diabo no mundo. Quando Deus levanta um homem, uma mulher, em um lugar, seja ele qual for da sociedade, seja no meio profissional, intelectual, nós ocupamos um espaço do inimigo. Ali passa a ser ponto de justiça, fé e amor. Quando Deus levanta um jogador de futebol, Ele tirou o espaço de um mundano, que o nosso meio de futebol hoje, graças a Deus, temos vários que Deus levantou, que eram ícones de maldição, né? Ícone de maldição. Deus coloca um homem, jogador de justiça e fé e amor. Graças a Deus, temos muitos hoje. Todas as áreas que Deus pode levantar você, independente desse nível que você alcança, por isso nós somos diferentes e temos dons e capacidades diferentes também na sociedade, no mundo. Levantar você como instrumento de fé, de amor, de vida, de conhecimento de Deus, de impacto no lugar que você está,
como conhecimento de Deus, de fé. Isso é o corpo de Cristo avançando. Isso é o corpo de Cristo crescendo. Mas aqui dentro precisa também mudar. Como Paulo diz aqui em Efésios, aqui, né, é um revestimento de um novo homem, de um novo ser humano, sendo transformado. Mas para isso, aqui dentro tem que mudar. Tem que mudar essa compreensão que eu posso crescer. Amém? Essa compreensão que eu posso vencer. Essa compreensão que eu posso avançar. Que eu posso superar limites, sejam eles emocionais, sejam eles espirituais, físicos, sejam eles quais forem. Essa compreensão que eu posso avançar. Posso olhar para frente e também ter uma meta que alarga o meu caminho. Você entende isso? Você entende isso? Paulo está falando disso aqui, crescemos em tudo. Por isso todas as ferramentas que o Espírito Santo dá a nós como igreja, porque aqui é o nosso ninho, para nos lançar ao mundo, como luz de um mundo tão perdido, para te lançar a sua família, muitas vezes tão perdida. Lembro quando Deus levantou minha tia, foi uma das primeiras a converter na família da minha avó, parte de mãe. Quando uma família com toda uma tradição religiosa, foi um terremoto, irmãos. Terremoto. Todo ano, chegava 23, 24 de junho, tinha festa na casa da minha avó, todo mundo de joelho, um poste de um ídolo levantado, e nós, todo mundo lá rezando. Rezando. De repente isso acaba, vira um fuá danado a família, e converte os primos, tudo, as tios, muda toda a história. Toda a história. Um instrumento de justiça, de fé, invadiu uma família e mudou a história daquela família. E ela perseguia a sobrinhada toda dela ali, ó, pregando para os sobrinhos tudo, acolhendo e orando com eles. Mudou a história. Um instrumento de justiça. Eu quero orar essa manhã com você para que essa bola interior que amarra, que prende, que desanima, que sufoca muitas vezes, às vezes quer, mas não consegue, possa ser vencida dentro de você. Dentro de você. Para que você, como corpo de Cristo, cresça também. O crescimento, ao mesmo tempo, ele é leve. Quando ele é levado pelo Espírito Santo, ele não é um peso, ele não é uma culpa, ele não é uma obrigação, é um fluir da vida do Espírito que habita em nós. Amém, irmãos? Um fluir da vida desse poder de Deus. Esse poder de Deus, ele vem de uma palavra grega, que tem o mesmo significado de dínamo. Quem mexe com motor, eletricidade, sabe o que é o dínamo, né? Esse é o gerador de energia dentro de um motor. E o Espírito Santo é esse poder dentro de nós, esse gerador de energia, de vida dentro de nós. Dentro de nós. Para que possamos crescer. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha seus olhos, querido, querida. Essa manhã maravilhosa. Eu quero que o Espírito Santo, eu quero orar especialmente para que o Espírito Santo gere em você experiências tremendas com Jesus, com a pessoa de Jesus, com o seu Salvador. Eu quero orar por essas experiências, que se por acaso você há muito tempo na sua vida com Deus, não tem tido experiências significativas
com esse poder de Deus, com Jesus, eu quero orar que você tenha. E vai acontecer. Será através de sonhos, quando você acordar e falar como Jacó: Deus está aqui. Será num livramento, uma proteção de Deus, ou num toque simples do Espírito no seu coração, numa oração por uma pessoa, num conselho, numa visita. Eu quero orar que o Senhor, Ele vai acender o fogo no seu coração, uma experiência com Cristo, te conduz a experiências vivas com Jesus, essa manhã, Senhor. Oh Espírito Santo, Tu estás neste lugar, Senhor, eu quero orar, Deus, que o Senhor conduza cada um dos Teus filhos, Deus, nesses dias, cada um neste lugar, Pai, conduzidos por Ti, com experiências, não com uma apenas, mas com experiências com a Tua presença viva, Jesus. Restaura, Senhor, restaura essa experiência, essa vida com Jesus, restaura, Senhor, ou cria, Jesus, a primeira, ou as primeiras, Senhor, restaura, ou faz acontecer pela primeira vez, experiências com esse Deus presente, vivo, transformador, motivador, Deus de paz, de poder, de amor. Oh, Senhor, prepara a igreja para essas experiências, Senhor. Prepara o Espírito Santo. Vão acontecer essas experiências. Pai, nada poderá impedir o Deus vivo de agir em nosso meio. Aonde nós estivermos, Pai, aonde o Senhor nos levar, prepara, Senhor. Deus, é liberar essa palavra do agir de Deus, Pai, com o poder do Senhor. E Jesus, Oh, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, nova paixão por Ti. oh Não Deus, é que eu não seja grato Senhor Deus, de tudo que tem sempre em mim, ah meu Pai, mas meu coração encantado oh Deus, por Ti, Senhor, meu coração encamado por Ti. Ser tocado por Tua glória é o meu desejo. bota a sua mão e fala. Mas quero, Deus, ser mudado por Tua face. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Levanta as suas mãos, quero abençoar a sua semana. Obrigado, Jesus, Tua palavra de vida, do Teu Espírito Santo conosco. Senhor, obrigado pela Tua proteção. Pai, seja cada irmão aqui essa manhã, cada família aqui representada, cada família, cada casa aqui representada, guardada de todo mal, Pai. Protegida de todo mal, livre das ciladas do inimigo, Senhor. Deus abençoa a igreja, na graça,
no amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço em 10 minutos.